Bom dia, campeões! Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje nós vamos ver conto de suspense. Vocês gostam de conto de suspense? Eu gosto. O conto de suspense é uma narrativa ficcional, ou seja, de mentirinha. A história desenvolve-se ao redor de um enigma a ser desvendado, né? De um mistério. E o clímax é o ponto alto dessa narrativa, é o ponto alto da história, é quando esse mistério finalmente é revelado, tá? Então vamos lá, peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 192, a gente vai até a 200 hoje, com conto de suspense. Aqui na 192, o menino aparece uma imagem, né, do menino lendo em seu quarto, e aí provavelmente ele está lendo contos de suspense e está com medo, né, dessa imagem, dessa sombra na parede. E aí na próxima página, na 193, aparece uma roupa voando, provavelmente a janela tá aberta, tá rolando um ventinho, né? E aí a roupa tá voando e tá fazendo aquela sombra que o menino está com medo lá, está imaginando várias coisas, né? Essa imagem da página 192 e a imagem da 193 é para você refletir, para a gente refletir, pensar, como que a gente reage diante do medo, né? Ele tá ali lendo os contos de suspense no livro e aí a imaginação dele tá indo, tá viajando, né? Para longe e para ali mesmo e tá imaginando várias coisas, né? Porque ele tá com medo, né? E aí o medo fez com que ele imaginasse coisas, né? Isso é bom para a gente refletir como que a gente age, né? Diante do medo que a gente tem, né? De alguma coisa. Continuando, na página 194, a gente tem uma imagem muito legal de terror, né? Tem aí uns fantasmas, né? Parece uma casa antiga. E aqui a gente vai fazer um exercício. O livro pede para você achar essas imagens que estão separadas aí embaixo da imagem maior. Estão vendo? Tem imagens pequenininhas aí separadas da imagem maior. Estão numeradas de 1 a 5. E aí você vai achar essas imagens separadas na imagem maior. Você pode circular, né, com uma caneta diferente. Não circula a lápis não, porque a lápis não vai sobressair, mas talvez vocês possam até, ao invés de caneta, usar o lápis colorido mesmo, né, e circular todas essas imagens. Bem legal esse exercício. Passamos para a página 195, agora vem o conto de suspense do livro, o título é Caio. Aqui nesse conto de suspense, que eu vou deixar vocês lerem sozinhos, é um conto bem bacana, acontece a venda de uma casa, essa casa aí é meio esquisita, né? Acontecem umas coisas esquisitas nessa casa que vocês vão saber quando vocês lerem o texto, ok? Eu não vou dar spoiler para vocês poderem ter a sensação da leitura, que é bem legal. Na página 196 começa a interpretação, tá? A compreensão do texto. Então a gente tem o número 1 com 3 perguntas, tá? Tranquilas. Na página 197, a continuação da interpretação daquele texto, e eu chamo a atenção de vocês somente para número 2, onde o livro usa voz cavernosa e pede para você assinalar os significados adequados. Então aí você pode ir no dicionário, procurar o significado de voz cavernosa e encontrar voz rouca, voz grossa, tá? Está correto. Mas existem outras possibilidades aí por causa do contexto, né, do que você leu, do que você vai ler, né, na história de suspense lá de Caio. Então você vai ver que não vai marcar somente voz rouca e voz grossa. A gente pode marcar outras também, tá bom? O conto, ele não dá pistas sobre como vai acabar a história. Ele mantém aquele suspense
até o final. E geralmente esse final é inesperado, que é para surpreender o leitor. Aqui na 198, a gente continua com a interpretação do mesmo texto e eu chamo a atenção de vocês na número 4, que o hífen aqui está sendo usado para indicar que a pessoa gaguejou, expressando na escrita que o comprador gaguejou. Tá bom? Aqui o hífen não é utilizado com a função gramatical dele, né? E sim para a expressão da linguagem falada, né? Da língua falada na escrita. Então ele usou o hífen para mostrar que ele estava gaguejando de medo, tá bom? Na 199, continuando, eu chamo a atenção de vocês para número 7, para vocês observarem. Eu destaquei aqui a frase, né, onde o narrador fala depois da fala do personagem, tá? Então ela fala assim, Caio, Caio, né? E logo depois vem o narrador falando, a voz repetia. Essa fala, a voz repetia, é do narrador. Então prestem atenção que o narrador aparece na história também assim, tá? Logo depois da fala do personagem vem a voz do narrador. Na página 200, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, tem um esquema aqui, olha, das partes do enredo, né, do conto lá, e tem o clímax, lembra que eu falei? Clímax é o ponto de maior tensão, é o ponto de maior suspense da história, né? Aquela hora que você fica assim de olhos arregalados, né? Prestando atenção naquele texto. E aí, eu quero que você coloque aqui, antes do número 9, nesse espacinho, qual é o momento de maior tensão do texto que você leu, tá? Da história que você leu de suspense do livro, ok? A número 9, também vocês vão responder aqui nesse espacinho. Qual pode ser a intenção da autora de ter deixado o desfecho, a solução do mistério para o final, para a última frase do texto? Muito fácil responder essa, né? Será que ia ter graça se o desfecho, se o mistério fosse revelado no meio da história, no início da história? Não, né? Então, é sempre deixado para o final. Aí eu quero que vocês digam aí, por quê, né? Ela deixou para o final. Horas, ela não é boba, né? Então, vamos lá. No finalzinho aqui dessa página, a gente tem hora de organizar o que estudamos. O livro traz um esqueminha, né, do conto de suspense, com a intenção, a linguagem, o leitor. Então, leiam para ter um pouco mais de conhecimento, organização do conto de suspense, tá bom? A gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do conto de suspense. Vejam aí outros contos de suspense, tem um monte disponíveis aí na internet. Desenho também, tem conto de suspense e mistério, né? O Scooby-Doo, por exemplo, não sei se é só da minha época, mas era muito bom, tá? Eu adorava ver Scooby-Doo. É um conto de mistério. O Coragem é mais atual, mais moderninho, né? Eu não sei se ele ainda passa na TV, mas se não passar, também tem os desenhos do Coragem disponíveis aí na internet, tá? Foi onde eu busquei essas imagens desse cachorrinho aí rosinha, medroso, mas ao mesmo tempo corajoso, né? Da história. Então vejam tudo isso, tá bom, gente? Um beijo, bom final de semana e até a próxima videoaula. Tchau!